Olá, meu nome é Kátia Gagetti, eu sou especialista, né, em gestão de qualidade, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre uma questão que eu tenho visto na minha vida, na minha jornada aí na carreira de qualidade, que é como que você padroniza, né, a forma de resolver problemas, como é que você pensa um problema desde o início. Vamos lá, então bora para o conteúdo. A gente começa, na verdade, o problema, né, considerando primeiro que você deve estabelecer uma sequência lógica, né, de como você vai, de fato, resolver esse problema de qualidade. Isso vale para uma não conformidade, isso vale para um problema de produto, né, algum defeito que você tenha evidenciado no produto, também tem que ter essa mesma mentalidade, essa mesma forma de pensar o problema, né? Outro ponto que é bastante importante, né, é o conhecimento de como você identifica o problema, né? Às vezes a gente pensa que saber como é o problema, eu tenho um problema que é um defeito no produto, né? Ele está sempre com algum sabor alterado, se for um alimento, ou ele, toda vez que eu compro aquele equipamento, ele chega na minha casa e passa sei lá, uma semana ele quebra, né? Então, veio com defeito de fábrica, né? Quantas vezes a gente não fala isso, né? Aquele produto veio com defeito de fábrica. Eu tive, assim, a sorte grande de pegar o único produto que a fábrica produziu com defeito. Então, ok, isso é importante a gente identificar desta forma mais geral, mas efetivamente a gente precisa identificar o problema de uma forma um pouquinho mais assertiva, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de um produto que veio com um sabor alterado, tá bom, qual é o sabor alterado, né? Ele está mais ácido, mais azedo, mais doce, né? Qual é o problema especificamente? Porque identificar isso com mais clareza vai, de fato, ajudar você no final a conseguir mapear tudo aquilo que precisa ser mapeado durante a análise que você vai fazer deste problema, tá bom? Então, esse é uma forma de pensar lógica e também de ter esse conhecimento do problema que você vai resolver. Outra coisa é, óbvio, na sequência você precisa encontrar as ferramentas certas, né, para poder resolver o problema. Então, efetivamente, a gente sabe, né, que existem métodos, né, para você analisar, para você investigar, para você levantar as informações, para priorizar o problema. E isso é muito importante que seja feito de uma forma mais assertiva. E existem ferramentas que podem te ajudar, né, neste processo. Por fim, depois que você já analisou, já usou as ferramentas, já fez tudo o que era possível fazer, o lance é propor uma solução, né? Então você tem que realmente solucionar o problema, né? Estabelecer uma forma de solucionar o problema. Aí você me pergunta, mas Kátia, como é que é esta sequência lógica, né? Então, bom, vamos lá, vamos começar a pensar nessa sequência lógica, né? Então, o primeiro passo, né, que é o mais importante nesse caso, é a gente, na verdade, identificar aquele problema, né, o problema. Mas aqui eu estou falando do problema mais relevante. Eu quero dizer que você precisa, de alguma maneira, identificar aquele problema que é o mais importante, aquele que impacta mais o seu resultado. O segundo ponto é, ok, a partir do momento que a gente identificou o problema, o que a gente precisa fazer? A gente precisa efetivamente levantar dados, né? Porque eu preciso de informação, né? A gente, para resolver um problema, você precisa estar baseado em fatos e dados. Tem um ponto que é muito importante e eu sempre friso, sempre frisei na minha carreira, sempre que eu tive aí times, né, que eu liderei, que era a questão de quando a gente vai resolver uma questão de qualidade, seja uma não conformidade, seja um defeito de produto, seja algum processo que não está bem desenhado e que precisa ser melhorado, você precisa de informação, você precisa de fatos e dados. A gente nunca deve, e isso é um ponto importante, a gente nunca deve tentar resolver um problema se baseando no achismo, né? Isso é muito comum. Às vezes a gente se depara com situações em que a pessoa, não, eu sei,
eu já vivi esse problema antes, eu sei como solucionar. Mas, às vezes, este problema, ele veio de uma situação totalmente diferente. Às vezes, a origem do problema é diferente, que é o que a gente chama de causa, né? A causa é diferente. E aí você vai estabelecer uma forma de tratar isso através dos dados e das informações que você vai levantar. Então, claramente, esse é um passo super importante. E aí, para levantar dados, tem uma série de situações que você pode considerar. São os registros que você tem no seu processo, você precisa, de repente, conversar com as pessoas que estão envolvidas naquele problema, é super importante entrevistar as pessoas que estão realmente no dia a dia, né, envolvidos com aquele problema. Você pode trazer informações de, por exemplo, bibliografias, né, de estudos de caso que podem te ajudar também na tratativa de um problema de qualidade. Então, tem uma série de pontos que você pode considerar para isso, né? A terceira parte, né, o terceiro ponto, depois que você levantou os dados, né, o que é mais lógico para ir, né? É analisar, né? Eu preciso analisar os dados. Por quê? Porque é óbvio que a partir desse momento eu vou saber quais são aqueles dados que são relevantes para o problema que eu estou identificando, quais são os registros que eu devo considerar, quais são, por exemplo, até as reclamações, né, de clientes que eu devo trazer para esta análise, né, se existe ou se não existe, né, qual é o tamanho desse problema. Então, efetivamente, a análise dos dados vai ajudar você aí na tratativa, né, na investigação que você vai fazer para resolver um problema de qualidade, tá bom? E por fim, claro, o mais importante no final, depois de tudo isso, é você entender a causa do problema. Você precisa entender a causa e, mais do que isso, propor uma solução. Solução é óbvio, né? Se eu quero resolver um problema, eu preciso estabelecer uma forma de resolvê-lo. Então, essa é a sequência, né, lógica que eu entendo para que você possa realmente lidar com o problema de qualidade e resolvê-lo na íntegra, né? De fato, tentar fazer de uma forma que você não tenha a recorrência, né? Aí você vai me perguntar, mas Kátia, eu já trabalhei muito com isso, já resolvi muitos problemas de qualidade, já propus solução e depois o problema voltou novamente. Sim, isso é muito comum acontecer, mas a gente precisa também estabelecer como que isso voltou, né? De que forma que isso voltou. Então, efetivamente, a gente precisa também saber como lidar, né, com esse problema, para saber se a origem do que você está analisando hoje é a mesma que foi lá no passado. Então é isso. Se você curtiu, então dê um like aí no canal para a gente poder trazer mais informação, mais conteúdo gratuito para você. Também me segue lá nas redes sociais, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu vou começar a postar um monte de conteúdo lá, bastante importante e relevante para que vocês efetivamente consigam aí resolver os seus problemas de qualidade, tá bom? Então, um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo e bora descomplicar a qualidade.